Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Nutrição em Dose Dupla. Vamos chegando. Oi, Carlinha, boa noite. Boa noite, Leonardo, boa noite. Boa noite, William. Boa noite, André. Madalena. Boa noite. Ainda não, Carlinha, ainda não. Nada de fome por enquanto. Boa noite. Vamos lá, vamos entrando. Boa noite, Rosângela. Sejam bem-vindos. Esperando aqui o meu companheiro inseparável. Boa noite, Isabel. Pronto, já tá aqui. Vamos nessa. Boa noite, Ana Lúcia. E aí? Boa noite, Henrique Altran. Grande Felipe Ana. Tudo tranquilo, meu filho? Beleza? Tudo jóia. E por aí, Como como é é que que tá? tá? Como é que tá esse jejum aí? Rapaz, tá legal. Agora, deixa eu dizer a você um negócio. Diga. Um contraponto. No fim de semana, Ah. eu viajei. Eu passei o fim de semana, calma. Passei o final de semana numa praia paradisíaca daqui, né? São Miguel do Gostoso, eu até disse tu, né? Que a Ah, gente ia lá sim. um dia, não sei o quê. Lá onde tem aquele campo de nudismo, né? Não, é um pouquinho mais pra cá. Minha preparação não foi 100%, eu tô sentindo, viu? Tá sentindo, né, cara? Pois é. Tô Quando a sentindo. preparação não é 100%, Não, bicho, não é rola foda. não. Mas isso é bom a gente trazer pra cá, entendeu? Sabe Sim. por quê? Porque, e assim, não é que. Porque não foi uma preparação de 5 dias, claro, né? Porque é bom trazer esse contraponto. Porque do jeito que você fez a preparação bem feita e eu não tive como fazer, eu já sabia que eu não ia fazer, eu disse, mas eu vou começar a fazer o jejum e faço até enquanto der, né? Uhum. Tem gente que é assim, tem gente que tá comendo tudo errado e já quer começar a fazer jejum no Já outro quer dia, começar entendeu? outro jejum. Não rola, Não. não dá certo. Pô, é assim, eu conversei uma vez com a Maíra Soliani, e Hum, falei exatamente isso para ela. Ela disse, Henrique, é assim, entre a pessoa que está comendo ruim, não fazer jejum e continuar comendo ruim, ou fazer um jejum e começar a comer bem, eu prefiro fazer o jejum, mas nem que ela sofra, também tem isso. né? Tem isso aí. Mas assim, é fato que fazer um jejum, cara, meu topetezinho tá desarrumado hoje. Rapaz, você tá cabeludão, eu tô vendo, Não viu? é? Eu também tô, eu tenho que dar Tem que um, dar, um, eu um tenho que dar um trato trato também, aqui. tem muito cabelo. Agora, a outra questão, cara, é um jejum prolongado, né, bicho? Não, é isso. Um jejum prolongado tipo esse que a gente tá fazendo, com o objetivo de chegar em 5 dias, ele fica muito penoso quando a pessoa faz um jejum desse saindo do zero. Sim. Você vê o que aconteceu com o Chris Hemsworth, né, o Thor, naquele documentário, né, na série Sim. que ele está estreando. Ele começou a fazer um jejum, ele saiu de alimentação tradicional para 4 dias de jejum. O jejum para ele foi péssimo. Ele não sentiu nada de benefício. Nada, nada, não sentiu Ele nada. sentiu a sensação de quase morte, eu Pois é. acho. Então, quer dizer, é muito melhor você fazer uma preparação. Por isso é que a gente, a ideia da gente nesse jejum de 5 dias foi fazer uma preparação de 5 dias para ficar tranquilo, Sim, né? Assim, sim, sim. não é tranquilo, É, né? Porque mais, são 5 dias, mais né? preparado, Mas com bem certeza. mais preparado. É o que eu fico dizendo, sabe, cara? A gente que estuda um pouquinho de nutrição ancestral e tudo mais, a gente vê como os nossos ancestrais, eles faziam jejum com muito mais facilidade. Primeiro porque eles já tinham uma alimentação tranquila, né? E segundo, porque eles estavam acostumados à escassez. Isso, Porque uma coisa isso. é você fazer jejum, como eles faziam, sem ter o que comer. Então tem que sair para Uhum, caçar. Outra coisa é eu chegar em casa agora e minha namorada ter pedido sushi para comer e eu ficar olhando ela comendo. A uhum. geladeira cheia de comida. Você tá entendendo? Tem A gente pode, uma questão a gente pode mental muito grande. considerar, a gente pode considerar que é mais difícil hoje em dia, outra? Muito mais difícil, cara. Muito mais difícil. É, nem Tô aqui dúvida. tomando um cafezinho, hora dessa da noite, porque pra ver se bota um saborzinho na boca. É, tipo assim, ó, eu não tô com fome agora.
No meio da tarde, eu parei de comer ontem 8 horas da noite, né? Foi mais ou menos Aí, o horário que eu parei também, 8h30. também, né? Pronto. Sim, foi verdade, eu vi que você colocou. No meio da tarde, deu um pouquinho de fome. E eu, um pouquinho assim de instabilidade de foco, entendeu? Aí eu, sal, né? Aí botei o salzinho, aí já resolveu, entendeu? Uhum. Mas assim, 5 dias não vai rolar não, viu, meu amigo? Bah, Mas na vamos que vamos, vamos próxima, ver. na Vamos ver até próxima onde vamos vai, né? ver. É, Cara, hoje você na live passada, você falou de um vídeo do Vitor Sorrentino, onde ele fizeram a seguinte pergunta para ele: qual é o único suplemento, né, que que você ele levaria pra... usaria nessas festas? E ele não citou um suplemento, citou um medicamento, né? Citou a metformina, né? E baseado nisso, eu pensei, cara, por que não a gente explicar como é que é o mecanismo de ação da metformina e mostrar que a pessoa não precisa obrigatoriamente usar isso como suplemento, né? Mas entender como a alimentação pode pelo menos dar uma certa mimetizada nessa questão. Isso, Porque assim, eu respeito muito a opinião do Vitor, ele também. tem muito conhecimento para isso, mas particularmente eu não acho que seja interessante usar um medicamento como suplemento. Eu já não acho interessante usar suplemento. Ele colocou, na verdade, Altran, no vídeo, por isso que eu até lhe mandei, Uhum. porque eu fiquei meio surpreso, assim, ele colocou como sendo, de fato, um suplemento, né? Exatamente. Tipo, e tirando como... Não sei, não sei. Pois é complexo você sugerir isso, porque dá a entender, cara, tô só abrindo aqui dá a entender de que de que o medicamento pode realmente ser usado assim, de forma, porque o que tem na cabeça das pessoas? Vamos entender isso também, né? O que tem na cabeça das pessoas? Que suplemento é algo que eu posso usar e não tem problema nenhum. Isso está errado. Está errado. Suplemento não é algo que você pode usar a qualquer hora, a qualquer custo e que não tem problema. Tem. Né? Você pode ter problema sério. Todo mundo faz a seguinte pergunta, eu vou dar um exemplo aqui. Eu posso usar, eu posso comer proteína e ter problema nos rins? Né? Não tem essa história? O pessoal pergunta muito. Se eu Tem. comer muita proteína, eu vou ter problema nos rins? Olha, a probabilidade de você ter problema nos rins comendo carne, peixe, frango, ovo, porco, é muito pequena. Muito pequena, porque você não vai conseguir exceder a quantidade. Chega um momento que você fica saciado e acabou. Agora, dá para você comer proteína demais tomando whey, misturando whey com açaí, Sobremesinha de whey. sobremesinha de whey, bolinho de caneca de whey. Claro que dá para você consumir whey em excesso e dá para você comer proteína em excesso. Então vejam que é proteína dos dois casos. Mas no whey é uma coisa processada, uma coisa palatável, uma coisa muito mais gostosa que você vai conseguir tomar e vai conseguir comer em grande quantidade. Enquanto é muito difícil você conseguir comer em grande quantidade a comida de verdade. Entendeu? Então, assim, suplementos não são isentos de contraindicações. Né? Quando a gente pensa em medicamentos, aí que não são isentos mesmo. Então, quer dizer, quando você joga para a população que suplemento, que o medicamento pode ser usado como se fosse um suplemento, dá um problema que você está dizendo para as pessoas que é tipo como se não tivesse contraindicação. Tá entendendo? E tem, né? A Sim, gente sabe que não é o sim. ideal. Né? Bom, o que é fato? A metformina é um medicamento que é relativamente antigo, o medicamento já tem mais de 40 anos, né? Um medicamento bem estável no mercado, já se sabe exatamente como é que ele faz o que ele faz, já se tem ideia das contraindicações, é porque o medicamento, quanto mais antigo ele é, maior é a possibilidade de você entender como é que ele funciona. Né? O Sim. medicamento já tem 40 anos, e é derivado de uma planta, né? Derivado do lírio francês, né? O lírio roxo, que é o French lilac. E assim, as pessoas às vezes elas confundem, né? Porque como é derivado de uma planta, acham que não é natural. Então, se é natural, Uhum. não tem problema. Não é bem assim também. Uhum. Veneno de cobra também é natural, Uhum. certo? E você pode ter sérios problemas se uma cobra lhe morder.
Vem da natureza. Vem da natureza. Então, caldo de cana também é natural, né, Felipe? Não só natural, como vegano, integral e sem adição de açúcar. Né? Então, você pode se lascar, beleza, tomando isso aí. Então, é bom a gente ter cuidado. Mas vamos entender como é que a metformina funciona, porque eu acho que o entendimento de como a metformina funciona pode ser interessante para a pessoa poder entender como o corpo dela funciona de uma maneira geral e como é que eu posso mimetizar, ou pelo menos parcialmente mimetizar o efeito da metformina com a alimentação, tá? Que é o ponto-chave dessa live, né, Outra? Hã? Que é o que vai ser o ponto-chave dessa live, né? Chave, exatamente. Agora vamos ver. Como é que funciona a metformina? A gente precisa primeiro entender como é que funciona a mitocôndria. Tá? A mitocôndria, para o pessoal que está escutando a gente que não lembra, né, são as nossas, vamos usar aqui a definição corriqueira, são as nossas usinas de força da nossa célula. Né? São as usinas de energia, são as organelas que produzem energia das nossas células. Na realidade, produz não é o termo mais adequado. O termo mais adequado seria transforma, transduz energia. Porque ela pega a energia que está no alimento, de forma química, e transforma em energia também química, que vai ser utilizada pela célula como energia mecânica, para movimentar o meu braço, por exemplo. Como energia elétrica, para poder fazer pensamento. Né? Então, tudo isso depende da mitocôndria. É claro que a mitocôndria faz um bocado de outras coisas. Né? A mitocôndria trabalha com autofagia, a mitocôndria trabalha com formação de ferro M. Várias coisas dependem da presença da mitocôndria, mas a principal função dela é a de produção de energia. Muito bem. Como é que ela faz isso? É importante entender em conceitos gerais como é que a coisa acontece. Quando você consome, por exemplo, vamos pegar a glicose, que é o combustível básico, né, do nosso corpo. Quando você pega a glicose ela tem 6 carbonos, tá? E associado a esses 6 carbonos, eu tenho 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Então, a função da célula é extrair a energia dessa glicose, que vai ser convertida em moléculas de ATP. ATP, ou trifosfato de adenosina. Esse processo de extração das moléculas, da energia da glicose começa no citoplasma, num fenômeno chamado de via glicolítica. Tá? Essa via glicolítica é a primeira etapa do processo de respiração celular e acontece no citoplasma. É uma sequência de passos que são catalisados por enzimas e essa sequência de passos, o objetivo é retirar os hidrogênios da molécula de glicose, porque são esses hidrogênios ricos em energia que lá dentro da mitocôndria vão ter a possibilidade de gerar a energia na forma de ATP. Então, esses primeiros passos da via glicolítica vão produzir, ao final, vai quebrar a molécula de glicose em 2 moléculas separadas, moléculas de ácido pirúvico, e vai liberar os hidrogênios. Lembre-se, o objetivo da respiração celular é extrair os hidrogênios da molécula de glicose. Então, começa no citoplasma, na via glicolítica, ou glicólise, né? E vai depois, esses 2 moléculas de ácido pirúvico vão depois para dentro da mitocôndria, aonde vai haver a continuação do processo, a retirada de mais hidrogênio dessa molécula de glicose. Ok? Então, na via glicolítica são produzidos 2 NADs. NAD é o nome que se dá, eu falei NAD aqui como se a pessoa já soubesse o que é, né? NAD é o nome que dá a uma molécula derivada da vitamina B3, que é a nicotinamida. Esse NAD, ele é uma molécula que transporta o hidrogênio, certo? Então, toda vida que a gente falar em NAD, tem 2 hidrogênios associados a ele. Toda vida que nós falarmos em FAD, que é outra molécula que também transporta hidrogênios, mas essa molécula baseada na vitamina B2 também tem 2 hidrogênios. Então, nós temos o NAD e o FAD, que fazem o transporte. Na via glicolítica, ou seja, no citoplasma, há a produção de 2 NADs para essa molécula de glicose que acabou de ser produzida. E acabou de ser degradada. E essa molécula de glicose vai ser quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico, ou piruvato. Esse piruvato ainda tem, se eu tirei 2 NADs, significa que eu tirei quantos hidrogênios? 4 hidrogênios.
Se a molécula de glicose tem 12 hidrogênios, significa então que ainda faltam 8 para serem tirados. Né? Esses 8 vão ser tirados dentro da mitocôndria no chamado ciclo de Krebs. Então, esse ácido pirúvico que entra na mitocôndria, esse piruvato que entra na mitocôndria, ele vai sofrer o processo de retirada de hidrogênios no ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico, também chamado. Tá? Essa retirada dos hidrogênios que acontece dentro da mitocôndria, parte desses hidrogênios vão para o NAD e parte dos hidrogênios vão para o FAD, que é uma outra molécula como eu descrevi agora há pouco. Todas essas moléculas que contêm hidrogênio vão, dentro da mitocôndria, fornecer a energia para ser fabricado o ATP. Como é que isso funciona? Isso funciona porque a mitocôndria tem uma estrutura com duas membranas. Uma membrana externa e uma membrana interna. Entre a membrana interna e externa, vai haver um acúmulo de cargas. E esse acúmulo de cargas vai fazer a movimentação de uma espécie de um motor. É como se fosse uma turbina. Deixa eu usar esse exemplo que o pessoal entende mais fácil. É como se fosse uma turbina. Imagina que você tem a produção de energia na hidrelétrica, certo? O que é que eu tenho na hidrelétrica? Na hidrelétrica eu tenho água no reservatório. E essa água no reservatório, ela desce, passa por dentro de uma turbina. Essa turbina gira e produz energia elétrica. E a água, ao descer, a água lá em cima tem energia potencial. Quando ela desce, ela passa por dentro da turbina, roda essa turbina, que produz energia elétrica, né? Ou seja, eu estou transformando a energia cinética da água descendo em energia elétrica. A turbina está fazendo isso. Na nossa célula, dentro da mitocôndria, é mais ou menos a mesma coisa. Só que, ao invés de água, eu tenho hidrogênios. E esses hidrogênios, eles passam por dentro de uma turbina, que é uma molécula de proteína especial, chamada F0F1-ATP sintase, que ao passar por dentro dessa turbina, ela gira, por incrível que pareça, girando mesmo, e essa turbina produz o ATP. Tá? Então, na prática, resumindo o processo, eu tiro hidrogênios da molécula de glicose. Esses hidrogênios criam um gradiente de concentração que, ao passar por dentro da turbina, fabrica o ATP, que é a energia que eu vou utilizar. Resumindo, a respiração celular é isso aí. Só que para esses... Você acabou de resumir 6 meses de curso de nutrição agora em 10 minutos, Altran. E explicou melhor que muita gente. Não, ainda tem muita coisa, né, cara? Professor, mas só que para esses hidrogênios poderem ser colocados para fazer essa turbina girar, eu preciso que o NAD, que tem os hidrogênios, e o FAD, que tem os hidrogênios, passem por proteínas especiais que existem na membrana da mitocôndria, na membrana interna da mitocôndria. Essas proteínas especiais são chamados citocromos. O NAD entra no citocromo 1, o FAD entra no citocromo 2. Só que aqui é que está o ponto-chave para entender essa questão, é exatamente aqui. O NAD e o FAD entram em vias diferentes. Mas lá na frente, quando eles liberam os hidrogênios, convergem para uma via só, que é a coenzima Q10. Todo mundo já ouviu falar em coenzima Q10. Todo mundo já ouviu falar que coenzima Q10 é importante para a produção de energia para a célula. É um suplemento que o pessoal usa, né? É um suplemento que existe, na realidade é uma substância que existe em grande quantidade no coração, né? Então comer coração de frango, coração de boi é interessante por conta disso. Então a coenzima Q10, ela unifica o fluxo de hidrogênios na cadeia transportadora de elétrons. Ela unifica o fluxo de elétrons na cadeia transportadora de elétrons. Então, os hidrogênios entram por duas vias diferentes e depois eles são unificados. Portanto, é como se eu tivesse uma convergência química. E essa convergência cria um gargalo. Se eu tiver... É só pensar o seguinte. Pensa que você tem duas ruas chegando numa só rua. Se eu tiver muito carro vindo das duas ruas, meu amigo, vai dar engarrafamento. Por quê? Porque tem um gargalo. Esse gargalo é crucial para entender um ponto muito importante. A coenzima Q10, ela é esse gargalo.
Na hora que eu tenho NAD e FAD chegando, eu tenho esse gargalo sendo ativado. Se eu tiver muito FAD chegando, o que é que vai acontecer? Esse gargalo, porque assim, eu sempre tenho mais NAD do que FAD, certo? Então eu tenho uma proporção de NAD para FAD, sempre dando prioridade, dando preferência para o NAD. Se eu aumento a quantidade de FAD na célula, eu acabo gerando um gargalo que piora e eu tenho uma maior geração de radicais livres. Então, quando eu aumento o FAD, o que é que acontece? Quando eu aumento o FAD, o transporte, o gargalo, acaba fazendo com que volte elétrons. Elétron é para ir só num sentido. Ele acaba voltando. Aí eu acabo aumentando a produção de radicais livres. Certo? Até aí, isso é um mecanismo normal. Como é que eu aumento a quantidade de FAD? Quando eu tenho uma quantidade maior de gordura saturada sendo produzida, sendo consumida. Eu aumento a quantidade de FAD. Se eu tiver muito ômega 6 sendo consumido, se eu tiver muito ácido linoleico sendo consumido, que é o principal ácido graxo presente nos óleos vegetais, eu vou aumentar a quantidade de NAD. Então, eu não tenho esse gargalo acontecendo. Certo? Agora, quando eu tenho muita gordura saturada, é isso que acontece. Então, olha como é interessante. A metformina, ela inibe o citocromo 1. Então, vamos voltar para a estratégia, para a história. Sim. Se eu inibo o citocromo 1, eu estou automaticamente inibindo a entrada de NAD. Então, proporcionalmente, aumenta a entrada de FAD. Portanto, eu tenho uma maior produção de radicais livres, consequentemente, eu tenho uma maior queima calórica. Os radicais livres que são produzidos dessa forma são radicais livres que sinalizam para a célula que a mitocôndria está produzindo menos energia, portanto ela acaba queimando mais energia. Certo? Então é isso que acontece quando você ingere metformina. É a mesma coisa que acontece quando você aumenta a ingestão de gordura saturada. Sim. Porque na hora que você aumenta a ingestão de gordura saturada, você acaba fazendo com que a quantidade de FAD produzida seja maior, que causa um aumento da produção de radicais livres, que faz com que a célula perceba uma produção menor de energia. Então, acaba fazendo queimar mais calorias. Então, na prática, consumir metformina e consumir gordura saturada pode ser equivalente o excesso de gordura saturada pode mimetizar a produção de radicais livres que é estimulada pela metformina. É claro que a metformina tem outras funções, né? A metformina vai diminuir a absorção de glicose no intestino, a metformina vai diminuir a fabricação de glicose pelo fígado na gliconeogênese, né? Então, a metformina tem outras funções. Mas essa função específica do aumento da concentração de radicais livres vai estimular a célula a queimar mais glicose. É uma função que a metformina tem e que a gordura saturada também pode ter. Legal. Por isso é que não adianta você baixar o consumo de gordura, especialmente a gordura saturada, porque você acaba prejudicando esse mecanismo especificamente. Uhum. Né? Perfeito. Perfeito. Isso aí faz com que a gente tenha, Felipe, uma produção de metformina, melhor, uma produção de energia que, com a concomitante produção de radicais livres, permite que as pessoas tenham uma sinalização celular que faz com que essa célula queime mais energia. Uhum. Entendeu? Então, assim, quando essa produção de radicais livres acontece lá na altura do adipócito, né, que acontece no tecido adiposo, essa sinalização diz o quê? Diz que essa célula não pode mais obter uma quantidade muito grande de energia. Então, fica estimulando as outras células a queimar mais calorias. Né? Então, a gordura saturada tem essa função dentro do corpo. Ela mimetiza os efeitos da metformina e acaba sendo bem interessante. Agora, qual é o problema? O problema é eu consumir gordura saturada junto com carboidrato. É eu comer, por exemplo... Ovo com bacon e pão. Ovo com bacon
dentro do pão, por exemplo. Ou comer rabanada, que é aquele troço que é frito com açúcar e pão com Canela. açúcar, pão, canela e açúcar frito, né? Sim. Então, quer dizer, aí é um problema. Certo. Mas quando eu tenho a ingestão de apenas gordura saturada, eu tenho esse benefício. Então, por exemplo, nós que estamos em jejum, se a gente toma, por exemplo, uma colher de óleo de coco agora, porque eu não vou continuar o jejum calórico porque não estou legal. Eu vou continuar, vou fazer só o jejum metabólico. Se eu tomo uma colher de óleo de coco, eu tenho ingestão de gordura saturada, eu vou ter esse benefício. Legal. É claro que a gente precisa entender que há um equilíbrio. O que é esse equilíbrio? Não adianta eu exagerar na gordura saturada se eu quero emagrecer. Porque as pessoas podem interpretar isso aqui achando que o uso de gordura saturada pode ser indiscriminado para emagrecimento. Não é isso que eu estou falando, tá? Porque também tem outros fatores que devem ser levados em consideração. O sistema, né, o nosso metabolismo não é um sistema, simples, é um sistema complexo. Na hora que eu consumo muita gordura saturada, eu também estou consumindo muita caloria. Então tem que ter um equilíbrio. Tem O que chegar equilíbrio nesse tem que ponto. ser o máximo de gordura saturada com o mínimo de caloria para eu não ter um efeito de ganho de peso aí. Dentro de um certo limite ali de equilíbrio, não? Exatamente. O Henrique falou que gordura saturada mimetiza a metformina e ajuda no emagrecimento. O cara Então eu vou começa a agora comer 5.000 calorias de... pegar um tablete de manteiga e comer um tablete de manteiga sozinho. Não é assim. Entendeu? Até porque vai dar uma desinteria danada, né? Vai. Mas não é isso que a gente está falando, tá? Não é esse o contexto que a gente está falando, tá? Perfeito, é o contexto de uma alimentação normal. É o contexto de um ovo que você faz frito na manteiga. É o contexto de uma carne que você come que tem lá a sua capinha de gordura saturada, de gordura junto com ela, tá? Não é o contexto de você comer exageradamente a gordura gorduras refinada, né? Sim. Então, se está liberado, então eu vou comer todo tipo de gordura. Não é bem assim. A gente tem que ficar atento também à proporção entre proteína e energia. Sim, que é o que acaba caindo no que a gente fala há muito tempo, né, Trano? Dieta com restrição de carboidrato, se baseando em comida de verdade, com viés cetogênico e carnívoro. Né, você facilmente acaba chegando nessa proporção e acaba aumentando sua ingestão de gordura saturada se você entra na ideia do viés carnívoro, né? Você já acaba aumentando naturalmente isso aí, né? Porque são vários pontos que a gente tem que considerar, né, Felipe? Porque, veja bem, a pessoa começou a consumir mais animais, começou a consumir mais gordura saturada. Consequentemente, começou a obter esses benefícios, né? Ela não pode exagerar muito na gordura, porque se ela consome muita gordura, bota manteiga, óleo de coco, o que quer que seja, ela pode não perder o peso que ela está querendo. Ao mesmo tempo, o aumento da gordura saturada pode influenciar na questão do colesterol. Para algumas pessoas isso é importante. Sim. Eu não vejo problema do colesterol da pessoa aumentar para 300 e de repente o HDL aumentou de 50 para 80. Isso não é um problema. Mas se o colesterol da pessoa de repente aumentou para 600, 700 e o LDL passou para 300 e o HDL não acompanhou, isso pode ser um problema. A gente não existe nenhuma evidência de que o colesterol alto seja ruim para o metabolismo, né? Para a condição cardiovascular. Mas também não existe evidência de que ele seja benéfico, que eu posso ignorar e posso aumentar o LDL a hora que eu quiser. Não existe essa evidência, pelo contrário, né? Então, eu também não posso deixar o colesterol subir demais a ponto de ser um fator de risco muito alto. Então, todos esses pontos têm que ser equilibrados. Sim. Né? O problema é quando você tem uma visão míope, né? Você bota os antolhos, né, que os cavalos usam, e fica olhando só para um negócio. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ver o sistema por completo. Né? É o mais adequado. Eu atendi uma paciente hoje, Eltran, com o colesterol dela estava, acho que ela está até aqui na live. O colesterol dela deu um pouquinho alto, deu 260, eu acho. Sendo que o HDL dela alto, triglicerídeo baixo, LDL legal, glicemia boa, hemoglobina glicada boa, insulina baixa. E aí ela demonstrou um pouco de preocupação, né? Porque ela tem histórico familiar. Mas eu disse que não era um caso de preocupação assim, mas que fosse de 6 em 6 meses, pelo menos, fazer
acompanhamento, né? Exato, exato. É Um porque assim, cardiologista. quando você analisa o colesterol, você não adianta você analisar números Tô fixos. aqui. Hã? Ela botou, tô aqui. O Valdeci, né? Não adianta você analisar, cara, nessa questão do colesterol, não adianta você analisar números isolados. Uhum. Colesterol total, LDL, HDL. Ah, o LDL deu alto. Isso não significa nada. Como é que está a relação desse LDL com o HDL? Isso. Como é que está a relação desse LDL com o colesterol total? Né? Então, porque a gente precisa entender essas relações. Então, por exemplo, uma relação que a gente sempre analisa quando a gente analisa o colesterol é o valor do colesterol total dividido pelo HDL. Esse valor tem que dar abaixo de 4. Certo? Para poder garantir uma saúde cardiovascular. Então, eu estou com o colesterol total alto, 300. Mas eu estou com o meu HDL 80, 300 dividido por 80, tá tranquilo. Sim. Tá dando bem menor. Entendeu? Agora, eu tô com meu outro fator que é importante ser verificado também. LDL dividido por HDL. A relação LDL-HDL também é importante. Ela tem que ser menor do que 3,5. Certo? Então, eu tô com LDL 200. Está. Mas o meu HDL tá 80. Por que tá? Não tá. 200 dividido por 80 dá 2, alguma coisa. 2,5. Tinha que ser menor do que 3,5, já está bem abaixo. Tá show de bola. Certo? Aí, outra coisa que a gente mede também sempre, triglicerídeos dividido por HDL. Essa relação tem que ser menor do que 1. Então, se o meu triglicerídeo está 50, está 60, e o meu HDL está 80, já dá menor do que 1, tá beleza. Aí, alguém perguntou aí, e ApoB e ApoA, é importante medir? Então, é importante o pessoal entender o que é isso. Quando você vê o número lá no exame de colesterol total, LDL, HDL, você está vendo o conteúdo de colesterol existente dentro dos barcos que transportam o colesterol. Porque o colesterol é uma gordura. Ele não pode ser transportado no sangue livre. Ele tem que ser transportado dentro de um barco. Esse barco são as lipoproteínas. Então, quando você vê colesterol total, HDL, LDL, você está vendo a quantidade de colesterol dentro dos barcos. Quando você analisa ApoB e ApoA, que são a apolipoproteína A e a apolipoproteína B, você está vendo a quantidade de barcos que estão transportando aquele colesterol. Então é interessante você fazer essa avaliação também. Inclusive uma outra relação é o ApoB dividido pelo ApoA. Isso. Se ela der menor do que 1, tá ok. Significa que você tem mais barcos carregando HDL do que carregando LDL. E uma outra relação ainda, olha só, a gente já fez o colesterol total sobre HDL, LDL sobre HDL, triglicerídeos sobre HDL, ApoB dividido por ApoA, e tem uma quinta relação, que é LDL dividido por ApoB. Que é para eu saber o tamanho do barco. Legal. Entendeu? Então, eu pego o LDL dividido pelo ApoB, tem que dar maior do que 1,2. Se der maior do que 1,2, significa que o meu barco é grande. Então, a possibilidade dele causar problema no coração é menor. Entendeu? Então, assim, a gente tem essas relações. Então, não adianta você ver um número específico. Ah, o meu colesterol total deu alto. Isso não significa nada. Você pode ter um colesterol total alto, mas está bem dentro essas relações estarem ok. Eu acho que amanhã, Altran, eu vou... Porque assim, a gente bota aqui, mas nem todo mundo consegue ver live, nem todo mundo consegue escutar podcast. Amanhã eu vou escrever isso, desenhar para publicar e eu vou lhe marcar para a gente, se você quiser, né, para como botar colaborador, lá, ok, colaborador, ok. certo? Porque aí fica um parâmetro bom ali, que o pessoal pergunta, eu acho que pergunta muito a você também, assim, né? Sim, sim, A sim. mim tá... Pergunto bastante. Porque o povo manda de exame aqui no direct, eu digo, meu Deus do céu, pelo Pois amor é, de Deus. aí foi que eu fiz. Aqui para minha prática, sempre eu recebo os exames do pessoal, né? Dos meus pacientes. Sim. Então eu criei um arquivozinho no Excel. Esse arquivozinho no Excel eu coloco lá colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeo, ApoA e ApoB. Aí ele já me dá as proporções e do lado eu coloquei aqui os limites. Sim, legal, Então ele já me diz direitinho como é que tá. Então tá show de bola.
Show de bola. Perfeito. Agora sim, Perfeito. tem que entender, mais uma vez, que é um sistema complexo. Sim. Certo? Pensa comigo. Colesterol alto com HDL alto. Não é um problema. Mas desde que, lembra que eu não posso fazer assim, ó, desde que a minha glicemia esteja ok, Isso. as minhas, Insulina. a minha insulina esteja ok, a minha glicada esteja ok, meus marcadores hepáticos estejam ok, a minha tireoide esteja. Você está entendendo como não é uma coisa que você olha só para isso. Ah, mas o meu colesterol está alto, a minha glicemia está alterada. Calma, então a gente tem que cuidar disso aí. Uhum. Porque um colesterol elevado e uma glicemia elevada, aí a gente já invalida todas essas relações. Por quê? Porque essas relações são interessantes quando a gente está pensando em termos de uma pessoa que está com a glicemia normal. Uma pessoa com a glicemia alterada, um diabético que está fora de controle, ele vai oxidar mais esse colesterol. Então, quanto mais colesterol ele tiver, mais oxidado vai estar. Aí eu já tenho um problema. Sabe? Isso é Então, importante falar. é Importante falar isso. importante falar, né? Porque tem gente que diz assim, ah, meu colesterol deu alto, então eu tô acompanhando os meninos, tá tudo beleza, não preciso me preocupar. Calma, não é assim. Calculei uns negócios aqui, deu dentro do que eles disseram. Não é assim. Acaba com insulina de 30. Ave Aí tá Maria. com insulina de 30, então eu não preciso me preocupar. Claro que você precisa se Sei nem preocupar. se eu vou fazer essa postagem amanhã, viu? Porque Ave Maria, acho que vai dar. Mas você deu uma ideia boa de Ai. postagem. Vou escrever esse post para colocar, tá? Escreva que eu faço a artezinha com as relações. Pronto. Aí você, no texto, você bota bem legal. Escrevo bem direitinho. Pode deixar. Então, pessoal, isso é importante para vocês entenderem como o nosso organismo é um sistema complexo. Então, é por isso que é complicado você dizer assim, ah, eu vou mexer só nesse ponto. Não mexe desse jeito. Não dá para você mexer só num ponto. Na hora que eu mexo nesse ponto, sabe quando você tem um cadastro do sapato que está um desigual do outro, que você quer igualar? Não adianta só você puxar esse aqui e achar que esse vai ficar no mesmo canto. E na hora que você puxa esse aqui baixa. Tá entendendo? E olha que eu tô falando de 2 pontos só que são conectados. Imagina quando você tem milhares, milhões de pontos que são conectados. Tá entendendo? Então, por isso que quando a pessoa diz assim, ah, não, mas eu tô tomando um remédio que não tem contraindicação, ou que só tem uma contraindicação. Meu amigo, o fato de ser um medicamento já te coloca numa posição que ele está mexendo em múltiplos pontos. Porque, é um medicamento para colesterol. Beleza. Vamos pegar aqui as estatinas, por exemplo. É um medicamento para colesterol. Tem sua aplicação? Tem sua aplicação. Não vamos dizer que não tem, porque tem sua aplicação sim. Mas é um medicamento para colesterol. Ele mexe com uma enzima que é a hidroximetilglutaril coenzima A redutada. Nome enorme para dizer que é a enzima que fabrica o colesterol. Certo? Só que o colesterol não é só o LDL que circula no sangue. O colesterol é usado para fabricar vitamina D. O colesterol é usado para fabricar hormônios sexuais. O colesterol é usado para fabricar testosterona, progesterona e por aí vai. Se eu mexo na fabricação do colesterol, eu mexo em todos esses pontos. Mas não é só isso. A enzima também é usada para fabricar coenzima Q10. Já começa mexendo com o que você explicou no começo da aula. Com outra coisa, porque agora eu já estou mexendo com fornecimento de energia. Mas a enzima também trabalha com a fabricação de um componente de um receptor interno da célula que responde à insulina. Então, quando eu inibo a enzima, a insulina já deixa de atuar como deveria atuar. Eu já tenho resistência à insulina, posso ter diabetes. Você está entendendo? São vários pontos. Então, não é só eu passar um medicamento, no caso, nós não podemos passar um medicamento, né? O médico passar um medicamento e achar que pronto, esse medicamento vai surtir um determinado efeito de uma forma linear. Não. No meio do caminho dessa reta, tem várias ramificações que a pessoa precisa ficar atenta. É aquela medicina bem tradicional e até burra, né, Altran? Que você olha uma referência ali, o cara tá com colesterol, o limite é 200, ele tá com 201. Meu objetivo é baixar isso. Quem quiser que se exploda, vou baixar um ponto para ficar dentro da referência. Aí faz isso e mexe no sistema. E mexe no sistema completo.
mais uma vez, pessoal, não estou aqui criticando e dizendo que você deve parar de usar a estatina, ou que você deve começar. Tudo isso tem que ser definido junto com o médico, mas é Sim. entender que se você vai usar a estatina, você tem que fazer um trabalho de base nutricional para poder corrigir determinados pontos. É possível que você tenha que suplementar a vitamina D, você vai ter que suplementar a vitamina coenzima Q10, Coenzima Q10. certo? Você tem que ficar atento às contraindicações para que você possa identificar se você tiver algum efeito colateral, como dores musculares, por exemplo. Tá? Então, tudo isso tem que ser ponto. Agora, o que acontece, Felipe? A gente fala dos médicos, mas o paciente também é culpado dessa história toda. Porque o paciente ele quer chegar no consultório e sair de lá com uma receita para resolver o problema dele. Isso. O paciente não está querendo mudar de comportamento. Sem assumir a responsabilidade nenhuma, né? O cara não assume responsabilidade nenhuma. É tipo assim, doutor, me passa um remédio para resolver o meu problema. Ok, Tchau. vou te passar um remédio para resolver o problema. E se não der certo? Na culpa é do médico, foi ele que passou. É por isso que a gente vê, cara, uma resistência tão grande a uma medicina ou uma nutrição que trabalha com comida. Isso. Porque comida não é remédio. Tá entendendo? Uhum. Então, é isso que a Cristiane acabou de falar. Que a gente precisa de uma reforma total na medicina, mas precisa de uma reforma mental na cabeça do paciente. Os pacientes precisam ter essa reforma. Não é só a medicina em si que precisa ser reformada. E eu acho ter uma reforma na mentalidade do paciente também. Um dos principais pontos é esse. Na mentalidade de você assumir a responsabilidade. Porque se der erro, beleza, a culpa é do médico, beleza, mas quem é que tá sentindo? De quem é o corpo? É seu, meu amigo. Então você tem que ter uma responsabilidade mínima. Exato. Né? Porque assumir essa responsabilidade é algo extremamente importante na vida de uma pessoa. Porque quando você se torna autorresponsável, você está dizendo para você que a saúde está sob seu controle. Como é? Marcelo está fazendo a seguinte pergunta. Vocês falam mal de tudo que é carboidrato, que tudo eleva a insulina, falam maravilha das proteínas e gorduras. Esses têm resíduos ácidos. Marcelo, primeiro a gente não fala mal de tudo que é carboidrato, tá certo? A gente fala mal dos carboidratos refinados que não são comida de verdade, tá? Comida de verdade é outra história, tá? E depende da pessoa. Depende, se eu tenho uma pessoa que é diabética e que está querendo controlar a diabetes, essa pessoa comer fruta não é uma boa ideia. Mas uma pessoa como eu e como o Felipe, se quiser comer fruta, tem problema nenhum. Não vai alterar a nossa glicemia a ponto de nos causar problema. Então, assim, não é bem isso que você está dizendo aí, não. Certo? Proteínas e gorduras são nutrientes interessantes? São nutrientes interessantes. Mas eu acabei de falar que você não pode exagerar demais na gordura. Porque senão você vai ter um efeito que você não vai gostar. Então, é como eu falei, você tem que contabilizar diversos pontos para poder você entender como é que a coisa funciona. Daí a necessidade de você ter acesso a um profissional, né? Como eu ou como o Felipe, que somos nutricionistas, né? Agora, o que acontece é que a gente observa hoje, cada vez mais, profissionais complicando a história. Tá entendendo? Eles são profissionais que complicam as coisas para se tornarem necessários. Eu vi um vídeo, Altran, que um seguidor mandou. Era assim, era uma receita de um lado e do outro uma menina comentando. Ela disse, pessoal, ó, uma dica, gostei demais disso aqui, ó. Se você tem vontade de comer doce, façam isso aqui, um pré-treino top. Você corta uma banana no meio, bota pasta de amendoim, bota amendoim e bota chocolate nela e bota para congelar. Ou seja, se o cara tá com vontade de comer doce, o cara come doce. Era isso que ela tava dizendo, entendeu? É meio que isso aí que você acabou de falar, como se ela fosse se tornar indispensável por causa disso aí. Criando problema para vender solução, como se fosse assim. Imagina o seguinte, imagina uma pessoa como eu, que sou compulsivo por doce. Pois é.
o problema que isso vai gerar. Gente, a gente precisa entender que quando você fala uma coisa na internet, você tem que deixar bem claro para qual é o público que você está falando aquela coisa. Perfeito. Você falar algo na internet e dizer assim, se você tem vontade de comer doce, coma isso aqui, isso aqui, isso aqui. E se o cara for diabético? Tá entendendo? É muito complicado isso aí, rapaz. É muito complicado. É claro, mais uma vez, a gente volta para a questão da autorresponsabilidade. Né? A autorresponsabilidade me diz que se eu sou diabético, eu tenho que aprender a lidar com o meu diabetes. E encontrar a forma para eu resolver meu problema. Consultando profissionais que eu confio. Se não está funcionando, se a pessoa chega para mim, conversa comigo, e não está funcionando, conversa com o Henrique, né? E não está funcionando, procura o Felipe. Não está funcionando, procura e vai mudando até encontrar algum que funcione. O que não dá é você ficar colocando a sua responsabilidade na mão de outra pessoa e, ao colocar a responsabilidade na mão de outra pessoa, você simplesmente dizer, não, a culpa é dele. Eu fiz tudo que ele mandou e a culpa é dele. Não é assim que funciona. Né? É complicado isso. É desse jeito. Tem duas perguntas aqui, cara. Primeira, nível de plaqueta 139. 139 mil, é ruim? Olha, Ana Lúcia, o nível normalmente é acima de 150, né? Se você está com trombocitopenia, como a gente chama, é bom você investigar, certo? Bom investigar. Provavelmente não tem nada a ver com a sua dieta, mas é bom investigar, pode ser outra coisa, né? A gente sugere que você verifique com o hematologista, tá? Outra pergunta do William. Se o colesterol estiver alto e os hormônios baixos, indica dificuldade na produção? Pode ser, William. Pode ser dificuldade na produção. Pode ser que você não esteja produzindo da forma correta, mas pode ser também que você esteja produzindo e esteja metabolizando logo em seguida. Então, tem vários pontos que tem que ser analisados, né? Muitas vezes a pessoa produz uma quantidade boa de testosterona, mas transforma a testosterona em hormônio feminino. Isso. É o que a gente chama de aromatização. Então, tem que ver tudo isso aí para verificar o que é que está sendo necessário realmente. Tá? Perfeito. Estou fazendo Zuleika de Melo. Estou fazendo faculdade de nutrição e os professores querem que você aprenda que o paciente tem que comer carbo para ter saúde. Sim, esse é o padrão que a gente vai observar. Tá? Uhum. Fica tranquila. Você ainda vai ter muita raiva. Tem muita raiva ao longo do tempo, tá? Fica tranquilo. Daniele está colocando aqui. Também não adianta ficar pulando de profissional e não seguir as instruções dele e culpá-lo por isso. Claro. Isso é verdade. Você tem que seguir o que o cara está dizendo. Senão... Primeiro você tem que escolher um que você confie e concorde ali com o que ele fala. E depois seguir o que ele está falando. Agora, se você começa com um, daqui a pouco você muda para o outro, daqui a pouco você muda para o outro, daqui a pouco você muda para o outro, e não se estabelece, não tem consistência, aí... Outro exemplo prático de hoje, inclusive. Uma paciente minha, já é minha paciente antiga, daqui de Natal. Ela disse, ela tinha saído da dieta, não sei o quê. Aí no final do ano, no final de dezembro, atendi. Ela disse, Felipe, eu vou ser muito sincero. A gente conversou em dezembro, mas eu ainda não comecei essa dieta do jeito que você disse e do jeito que eu deveria fazer, porque eu sei o que é que tem que fazer. Pedindo para remarcar o retorno. Eu disse, sem problemas, não tem problema algum. Por quê? Porque ela falou a verdade, entendeu? Ela não seguiu nada do que a gente conversou. Aí o que é que adianta a gente fazer um retorno agora? Não mudou nada. Dei mais um tempo para ela. Isso aí que você falou. Você tá certo. Mas, por outro lado, tem que ver também o seguinte. Muitas vezes, a pessoa não faz nada e a conversa com o nutricionista pode significar... A conversa no retorno, na avaliação, pode significar a retomada do processo. Tem que ver também quem é a pessoa que você está lidando, né? Tem gente que não vai aparecer, você vai dizer, não volte agora não, porque não faz diferença. Você não teve resultado. Mas tem outra pessoa que diz, olha, eu acho melhor você vir. Porque você vindo, você vai ver o tamanho do estrago, a gente conversa, e aí você recarrega as energias para poder ver. Então tem sempre ponto de vista interessante. Mas eu conheço ela já, sabe? Eu conheço ela. Tiveram fatores aí que atrapalharam, não sei o quê.
Mas é um ponto de vista interessante isso aí. Vamos ver. É uma espécie de teste. Vamos ver como é que ela vai Exato. se comportar Exatamente. agora, né? É bom dar uma olhada. Uhum. Meu amigo Felipe, é isso aí, né? Acho que a Show gente de bola. descreveu bem a Que ideia live, aí, hein? Que não é? Foi live, legal. hein? Gostei Se também. você faz graduação em nutrição, eu aconselho que assista. Ou escute podcast. A live vai pro meu perfil, vai pro seu perfil, né? E fica também gravado no podcast. Sim, sim. Top demais. Show de bola. Show de bola. Meu amigo, segunda-feira que vem estaremos juntos. Mesmo canto, mesmo horário. Mesmo horário, Combinado. mesmo lugar. Não com a mesma roupa, porque enfim a gente bota pra lavar de vez em De quando, vez né? em quando a gente lava. Beleza, Altran. Legal. Combinado. Então. Apareceu uma Tem pergunta mais? aqui da Caroline. A Caroline é minha paciente. Mesmo em dieta carnívora é necessário estar em déficit calórico para perder gordura? Sim. Depois de chegar no percentual desejado, pode comer à vontade e manter o resultado? Não. A tendência de voltar é grande. Essa questão de comer à vontade é complicado. É um perigo. À vontade é complicado. Tá É porque o entendendo? povo fica muito à vontade, né, Altran, geralmente. Porque é tipo assim, você chega você chega na casa da pessoa, a pessoa diz, fique à vontade. Aí você tira a roupa e fica de cueca. Vamos pegar um exemplo extremo, Uhum. certo? Você chega na casa de uma pessoa e a pessoa diz assim, ah, rapaz, fique à vontade, a casa é sua. Como é que você fica em casa? Você fica de cueca, com os pés em cima da mesa, coçando o saco. Lascou, cara. Você vai ficar desse jeito na casa da pessoa? Não vai. Sabe, à vontade é um termo que é muito abrangente. Tá entendendo? Então, assim, comer à vontade gordura e carne, se você tiver... Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Se eu comer à vontade gordura e carne, meu amigo, eu como. Eu como. Mas comer à vontade ovo, eu já não como tanto. Ovo, eu como uns 7. Mas bote na minha frente um rodízio de carne, com gordura ou sem gordura. Meu amigo, eu boto pra dentro 1,2 kg, 1,3 kg. O prejuízo é grande. Fácil, fácil. Tá entendendo? Então, não é bem à vontade. Vai ter uma quantidade excessiva aí que pode não ser interessante. Sim, Tá? sim. Tem que ficar atento a isso aí. Certo? Então, a vontade nunca é uma boa. Tá? Ter a saciedade como seu limite, show. Certo? Ter a saciedade como seu limite, show. Tá? Mas, se você é uma pessoa realmente insaciável, aí já fica complicado. A gente tem que verificar isso aí direitinho. Tá? Mas ótimo. Provavelmente, quando a pessoa está insaciável, é quando está comendo o que não é comida, né, Altran? Normalmente esse comer demais é isso. Né? Normalmente. O problema é que muitas vezes a gente também tem umas preparações que são hiperpalatáveis, né, cara? Sim. Tem gente que gosta, por exemplo, demais de determinada... Por exemplo, eu adoro churrasco. Também. Churrasco é fácil de eu exagerar. Ô, rapaz, vamos falar disso aí não, rapaz. Né? Pra quem Estamos quase um dia. Quase um completando dia de jejum, 24 horas de jejum agora e falando de churrasco é sacanagem, né? Eita, Paulo. Vamos lá, cara. Vai dar certo. Nós vamos conseguir chegar nos 5 dias. Bora, vamos nessa. Você é mais fácil, eu não consigo não, acho. Dessa vez não. Vamos nessa. Galera, muito obrigado pela presença de todos. Próxima segunda-feira estaremos por aqui. Show de bola. Mandem temas pra gente, pra facilitar. A gente escolhe tema legal. Exatamente. Falou, um abração. Beleza, Altran. Boa noite. Tchau. Valeu, todo mundo. Valeu.